N de Wind Poplars, Rua do Fantasma, Summershade, 25 de outubro. Querido Gilbert, o que acha? Fui jantar em Maplehurst. A própria senhorita Ellen escreveu um convite. Rebecca Dean ficou muito animada. Ela achou que nunca iriam me notar e tinha total certeza de que não tinha sido por amabilidade. Rebecca disse também que elas têm algumas intenções sinistras. Não havia dúvidas. Eu também sentia algo parecido. E Rebecca Dean me ordenou a vestir a melhor roupa. Então, coloquei meu lindo vestido creme com violetas púrpuras e fiz um novo penteado, com uma mecha na testa. Ficou muito bom. As damas de Maplehurst são decididamente encantadoras, à maneira delas. Gilbert e eu poderia amá-las. Se me permitissem. Maplehurst é uma mansão altiva e exclusiva, atrás de uma cortina de árvores, que não mantém relação com as casas comuns. Possui em seu pomar a figura de uma mulher talhada em madeira, proveniente do famoso barco do velho capitão Abraham. Vá e pergunte a ela. E, ao redor dos degraus da frente, há fileiras de abrotanos, trazidos do velho mundo, há mais de 100 anos, pelo primeiro Pigli a emigrar. Outro ancestral delas lutou na batalha de Minden, e sua espada está pendurada na rede da sala de visitas, ao lado do retrato do capitão Abraham. O capitão é pai delas, de quem sentem um tremendo orgulho. Elas têm elegantes espelhos acima das antigas cornijas negras e caneladas, uma vitrine com flores de cera, lindos quadros de barcos antigos, uma grinalda tecida com o cabelo de cada Pigli já conhecido, conchas imensas e uma concha no quarto de visitas, bordada com incontáveis leques. Nós nos sentamos em cadeiras estilos Sheraton, na sala de estar, que era decorada com papel de parede de tiras prateadas, pesadas cortinas de brocado nas janelas, e a mesa com tampo de mármore. Sobre uma delas havia uma bela miniatura de um barco, com um casco velho, escuro, e velas alvas, como a neve. Vá e pergunte a ela. Havia também um imenso candelabro, suspenso no teto, todo de vidro e pingentes, e um espelho redondo com um relógio em seu centro, algo que o capitão Abraham havia trazido do estrangeiro. Era estupendo, e adoraria ter algo assim em nossa casa dos sonhos. Até mesmo as sombras eram eloquentes e tradicionais. A senhorita Ellen me mostrou cerca de milhões de fotografias de membros da família Pigli, muitas delas daguerreotipos, em estojos de ouro. Um grande gato com pelagem branca, preta e laranja subiu no meu colo, só para ser levado no mesmo instante para a cozinha pela senhorita Ellen, que pediu desculpas logo em seguida, mas suspeito que ela se desculpou com o gato antes de voltar para a sala. A senhorita Ellen foi a quem falou mais. A senhorita Sarah é uma mulher de idade minúscula, magra, sorrumbática e gentil, de cabelos brancos como a neve e olhos negros como um vestido de seda que usava juntamente com uma anágua engomada, com as mãos delgadas de veias saltadas repousando sobre o colo, entre finos babados de renda, e parecia ser frágil demais para falar. Ainda assim, Gilbert, tive a impressão de que todos os Pigli, incluindo a própria senhorita Ellen, dançavam conforme a música dela. O jantar foi delicioso. A água estava gelada. A toalha da mesa e os guardanapos de linho eram elegantes, e os talheres e as taças eram finos,
fomos servidas como uma empregada, que era quase tão afetada e aristocrática quanto as anfitriãs. Porém, a senhorita Sarah fingiu ser um pouco surda sempre que eu falava. Achei que eu iria engasgar com cada garfada, e toda a coragem esvaiu-se de mim. Sentir-me como uma mosca presa em uma armadilha. Gilbert, eu nunca vou conseguir conquistar ou vencer a família real. Eu me vejo renunciando o cargo no ano novo, pois não tenho a mínima chance contra o clã assim. Mesmo assim, não pude deixar de sentir um pouco de compaixão pelas anciãs ao olhar para casa. O lugar já tivera vida. Pessoas nasceram, morreram, foram felizes ali. Seus habitantes conheceram o sono, o desespero, o medo, a alegria, a esperança, o ódio. E agora não restava nada, além das lembranças que as mantinham vivas ou do orgulho que sentiam por elas. Tia Chante era muito aborrecida, pois, quando ela desdobrou um lençol limpo para colocar na minha cama, encontrou um vinco no formato de um diamante, bem em seu centro. E ela tem certeza de que isso é o prenúncio de uma morte na casa. A tia Kate está indignada com tamanha superstição, mas acho que prefiro as pessoas supersticiosas. Elas dão cores à vida. O mundo não seria um lugar sacal se todos fossem sábios e sensatos. E bons? Sobre o que conversaríamos? Uma catástrofe aconteceu 2 noites atrás. Dustin Miller passou a noite fora, apesar dos gritos ressoantes da Rebecca Jean no quintal. E quando retornou pela manhã, coitadinho, um olho estava completamente fechado. Havia um calombo do tamanho de um ovo no queixo. Seu pelo estava duro, de tanta lama, e uma das patas tinha uma mordida. Porém, que expressão triunfal e impertinente trazia no olho bom. As viúvas ficaram horrorizadas, mas Rebecca Jean disse, exultante, aquele gato nunca tinha se metido em uma boa briga antes, e aposto que o outro gato está bem pior. Uma névoa está encobrindo o porto hoje, ocupando a estrada vermelha que a pequena Elizabeth deseja explorar. Ervas daninhas e folhas estão sendo queimadas em todos os jardins da cidade, e a combinação de fumaça e neblina está transformando a Rua do Fantasma em um lugar enigmático, fascinante e encantador. Já está à tarde e minha cama está dizendo: tenho sonhos para você. Acostumei-me a subir o lance de degraus para chegar até a cama e para descer dela. Gilbert, ainda não contei isso para ninguém, mas é engraçado demais para continuar escondendo. Na primeira manhã em que acordei em Wind Poplars, eu me esqueci completamente dos degraus e saltei da cama toda animada. Estatelei-me no chão, feito um saco de tijolos, como diria Rebecca Jean. Ainda bem que não quebrei nenhum osso, mas fiquei com uma marca roxa por uma semana. A pequena Elizabeth e eu nos tornamos boas amigas. Ela está vindo buscar o leite por conta própria, pois a ajudante está acamada com o que Rebecca Jean chama de bronquite. Sempre a encontro aguardando por mim no portão, com os grandes olhos refletindo a luz do crepúsculo. Conversamos por cima do portão, que não é aberto há anos. Elizabeth bebe o leite, o mais devagar possível, para estender o nosso papo, e sempre, quando termina a última gota, ouve-se batidas na janela. Descobri que uma das coisas que vai acontecer amanhã é que ela receberá uma carta do pai. Ela nunca recebeu nenhuma e perguntou-me o que se passa na cabeça desse homem. Então, Elizabeth disse, sabe, ele não conseguia suportar olhar para mim. Senhorita Shirley, mas talvez não se importe em escrever para mim. Eu perguntei, revoltada, quem falou que ele não suportava olhar para você? E Elizabeth respondeu, a ajudante.
Deve ser verdade. Do contrário, ele já teria vindo me visitar algumas vezes. Sempre que Elizabeth diz "a ajudante", eu imagino como uma grande intimidadora letra A, com seus ângulos e cantos. Era a Beth que estava ali naquela noite. Ela só fala do pai quando é a Beth. Ela faz caretas para a avó e é ajudante pelas costas quando é a Beth. Mas quando se transforma na Elise, sente-se culpada e tem vontade de confessar, apesar de ter medo. Muito raramente é a Elizabeth. Nesses casos, ela tem a expressão de alguém que ouve a música das fadas e que sabe do que as rosas e os trevos conversam. Ela é muito peculiar, Gilbert, tão sensível como as folhas do álamo, ventosos, e eu a amo. Enfureceu-me saber que aquelas duas mulheres terríveis obrigavam a dormir no escuro. Certa vez, Elizabeth disse: a ajudante disse que já tenho idade suficiente para dormir sem uma luz, mas sinto-me tão pequena, senhorita Shirley, pois a noite é grande e horrível, e tenho medo do corvo empalhado que fica no quarto. A ajudante falou que ele arrancaria os meus olhos às bicadas se eu chorasse. É óbvio que eu não acredito nisso, mas tenho medo mesmo assim. As coisas sussurram umas com as outras durante a noite. Contudo, não terei medo de nada amanhã, nem de ser raptada. Eu disse que não há perigo algum dela ser raptada, e Elizabeth argumentou. A ajudante disse que sim, se eu for a algum lugar sozinha ou falar com estranhos. Mas você não é uma estranha. Não é mesmo, senhorita Shirley? E eu respondi que não, e que sempre teremos uma a outra no amanhã.